tô falando isso porque nós sendo Roma, estávamos crescendo nos últimos anos paralelo àquele mundo da guerra do bolsonarismo. Eles estavam em guerra, a gente foi crescendo. E a gente foi se estruturando, criando nossas fórmulas de batalha, nossas fórmulas de administração. E eles vão levando a sério. Uma hora, um homem lá do mundo helênico, que era o Pirro de Épiro, resolve invadir Roma. Vocês sabem essa história? Digite 1 se vocês sabem essa história. Digite 2 se não sabem. Digite 3 se vocês quiserem que eu conte. Porque é legal essa história, tá? Só que, desculpa, nosso poder quando comparado a eles unificados, nós éramos muito menores. Só que estamos crescendo. Só que nós somos unos, a gente não se divide. Quando eles se dividirem, a gente é maior do que vários subimpérios deles. E a gente vai começar a destruir os subimpérios deles, porque eles vão se quebrar, porque eles estão em guerra. Vou voltar pra história. Quem lembra disso? Fala, eu lembro, Renan. Eu já dei um exemplo até falando, comparado com o Paraguai. Mas o maior exemplo é sobre o fim do Império de Alexandre. E já começa meio triste o exemplo, porque nunca que Jair Bolsonaro é Alexandre. Mas, querem comparar? Rizzo, vamos colocar aí, bota assim, reinos helênicos, põe Hellenic Kingdoms, sei lá, pra achar um mapa. Hellenistic Kingdoms, isso, imagens. Tá aí, esse aí era o mapa do mundo conhecido, tá? Pós-Alexandre, tá? Então Alexandre morre, e aí o Império do Alexandre, ele foi dividido em vários. Ali em cinza tem o Império dos Seleus, o Império Seleucida, que era do antigo general Seleucus. Eu nunca sei a tradução, em inglês eles chamam de Seleucus, né? Que é o Seleucus Nicator, tá? Que ele era um general até menor, pouco conhecido, mas cresce no final e ele fica com a Babilônia e ele fica com a área da Pérsia, tá? O Antígono pegou quase toda a região da Ásia Menor, tá? Na Armênia há um pequeno reino ali. O Ptolomeu fica com o Egito todo. O Lysimachus fica com a região da Macedônia. O Cassandro fica com a região da Grécia, tá? E aí esses caras ficaram com basicamente o império mais poderoso do mundo e rachou, tá? Esse racha no império, imagina o bolsonarismo. Onde tá Seleucus, ele pegou a Babilônia. Vamos botar que é o bloco majoritário, que é a família, com Flávio e Eduardo e Carlos, tá? Ptolomeu é a Michele, lá no Egito. O Antígono vamos pegar que é o Nicolas. O Lisímaco vamos botar que é o, vamos dizer, é a turma mais centrônica ali. O Cassandro é a turma do Partido Novo. Entendeu? Então todo o Império Bolsonaro, a partir do momento que o Jair foi preso, ele rachou, ele foi dividido em feudos, e esses feudos, por natureza, vão entrar em conflito. E eles começaram a entrar em conflito. Então, começaram a surgir, eles chamavam de Guerra dos Diaoscoroi. Eu nunca tinha traduzido. Como eu tudo estudei todas essas coisas em inglês, eu não consigo pegar o nome certinho, mas eram os Diaoscoroi, eles chamavam em inglês. Então era a guerra dos herdeiros do Alexandre, que começou a mais tarde a se matar. Pois bem, essa guerra foi durando muito tempo. Foram décadas de guerra. E o Império Seleucida talvez foi o mais estável, ele se firmou muito. E os outros começaram a se matar entre si. Houve uma guerra envolvendo muito a Ásia Menor e a Grécia, em que um realmente ficou matando o outro e a coisa começou a ficar cansativa. O problema, quando o tempo vai passando, você já vai chegando pro século I a.C., eles O estão dono tão de um cansados, feudo? até um pouco antes, eles estão tão cansados, que aí quando tá havendo, vamos dizer, um conflito ali na região da Macedônia, com os gregos, uma turma que tava ali do outro lado, aí você pode pegar bota assim, Roman Invasion Greece, quando os gregos vão invadir a Grécia, né? Vamos ver se acha um mapinha, né? Não tem um mapinha maior, não? Aí ele mostra a invasão dos romanos, mas o que acontece? Enquanto esses caras estavam se matando, tá? Se matando, é que isso aí é bem... Nossa, isso aqui? Não, isso aqui é anterior, tá? Isso é bem anterior, os romanos chegam depois, tá? O que acontece? Mas eu vou contando enquanto isso. Enquanto estava acontecendo todo esse mundo, Roma era uma república pequenininha, lá naquela bota, lá na Itália. O Alexandre, quando estava vivo, sabia da existência de Roma. Nós somos Roma. Nessa história, se você for comparar, o MBL é Roma. Roma não tinha nada a ver com aquela história. Mas Roma era inspirada no mundo da Grécia, porque eles pertenciam a esse mundo, então a forma de lutar era similar. Mas Roma tinha uma forma de se estruturar quanto Estado muito única, ela era uma república. Ela não era baseada em reis, né? Vamos colocar aqui, os gregos eram baseados nesses reis guerreiros. Roma era uma república, era um conselho de grandes homens que também poderiam ser guerreiros. Os grandes generais se provavam no campo de batalha e retornavam e tinham seus triunfos no Senado. E Roma tinha uma fórmula de trabalho. Roma entendeu, por força até da necessidade de sobreviver, que ela precisava ser forte o tempo todo. E isso obrigava ela a ser expansionista. Então o que Roma fazia? Roma invadia cidades rivais, tomava aquela cidade, mas ela não é que eliminava a elite local, ela cooptava as elites locais, quase como um sistema de vassalagem, ela criava vínculos entre as elites locais e a elite romana, absorvia eles pro universo romano,
E aí obrigavam as elites locais a fornecerem soldados para participarem de outras incursões. E a elite local ganhava alguma coisa com isso, enquanto Roma romanizava eles. Roma era muito esperta. Roma era sensacional. O que Roma passa a fazer? Roma começa a pegar os caras lá na bota, na Itália, e ela vai usando esse método. O que esse método permitia? Renovação permanente de soldados, capite? Renovação permanente de soldados. Roma renovava permanentemente seus quadros. Então, se ela tinha um revés lá, perdia uma batalha, vinha já mais uma leva de soldados. Por quê? Porque ela gerava nos lugares que ela conquistava esta máquina de recolocação de exércitos, formação de tropas. Portanto, Roma era uma máquina militar imparável. Os gregos tinham um outro modelo. Eles tinham exércitos altamente profissionais, treinados, que duravam muito tempo. Mas a renovação da formação não era tão, vamos dizer, intensa quanto Roma. Roma era uma máquina militar mais poderosa, mesmo que não contasse, às vezes, com o gênio militar daquele mundo em guerra, lá da Ásia Menor, da Grécia, etc. Tô falando isso porque nós sendo Roma, estávamos crescendo nos últimos anos paralelo àquele mundo da guerra do bolsonarismo. Eles estavam em guerra, a gente foi crescendo. E a gente foi se estruturando, criando nossas fórmulas de batalha, nossas fórmulas de administração. E eles não levando a sério. Uma hora, um homem lá do mundo helênico, que era o Pirro de Épiro, resolve invadir Roma. Vocês sabem essa história? Digite 1 se vocês sabem essa história. Digite 2 se não sabem. Digite 3 se vocês quiserem que eu conte. Porque é legal essa história, tá? Vamos lá, vamos ver. Mas eu vou contar, Dani. Vai. Pirro de Épiro é um dos grandes generais da história humana. Qualquer top 10 de general da história humana que não tiver Pirro de Épiro é retardado. Pirro de Épiro é um dos grandes generais. Pirro de Épiro sai com suas tropas e vai. Né, ele já tinha uma briga com os cartagineses. Ele vai invadir Roma, o Pirro de Épiro. Tem guerra com Roma lá na Sicília e tal. E a real é que o Pirro de Épiro era melhor que os romanos. Entendeu? O Pirro de Épiro ganhava. Mas ele ganhava, mas não sustentava. É ali que surgiu o termo batalha, a vitória de Pirro. O cara ganhava, mas doía. E os romanos sempre voltavam com mais tropas. Foram pra Sicília, brigaram e tal. Até o momento que o Pirro de Épiro já não tinha mais... Ele não conseguia reproduzir a forma militar com novos soldados como Roma tinha. Pirro de Épiro, que era um inimigo de Cartago, que tinha um grande plano de reproduzir o que Alexandre fez indo pro oeste, tomando o Mediterrâneo, foi parado, mais do que pela máquina cartaginense, pela máquina romana. Então tenta entender. É como se fosse assim, mandar o Caio Coppola debater com o Kim, a área foi lá debater com o Kim, aí o Caio Coppola perde. Sabe, Riso? É como se fosse, achamos que esses caras do MBL era meio besta. Tem algo aí, hein? Mandou um cara mó bom e tome-lhe. Estranho. Ali, logo após a treta com o Pirro, Roma começa a exercer poder já para o Mediterrâneo. E aí surge a questão do conflito Cartago, surge a guerra contra Cartago. E aí eu vou colocar a guerra contra Cartago para Roma foi a fundação do partido para o MBL, entendeu? Ali a gente tem a fundação do partido, foi a nossa guerra contra Cartago. Ali, Roma pegou o modelo dela e estressou até o fim. O maior general da história, provavelmente, Aníbal Barca, gênio militar, invade, ele monta seus exércitos, especialmente na região da Ibéria. Né? Posso falar uma coisa muito legal? Riso. O exército de Aníbal Barca é feito de homens que são provavelmente os pais da maior parte de vocês que estão assistindo. O que? Sim. Os povos da Lusitânia e da Espanha foram utilizados como exército pelo Aníbal Barca, com linha de frente. Seu Tíberos, aqueles homens nativos que tinham ali, povos brabíssimos, tá? Então nossos antepassados lutaram ao lado do Aníbal Barca contra os romanos. Porque a maior parte dos brasileiros descendem de portugueses, estou sendo bem claro aqui. Eles atravessam os Pirineus, atravessam os Alpes, invadem Roma. Roma é quase destruída. Conta com a grande força do maior dos muralhistas romanos à época, que era Fábios Maximus, que cria... O termo socialismo fabiano vem dele, tá? O Fábios Maximus, ele tinha uma estratégia de guerrilha e de contenção, estratégia conservadora, até que eles formam um general que vai destruir, tá? O Aníbal, após o Aníbal se cansar lá na bota, que estava já lutando lá na Espanha, que é o grande Cipião africano, que era um general jovem. Pega assim, enquanto eu tô falando, pega no Google idade do Cipião africano, quando ele vai enfrentar o Aníbal. Super jovem. Cipião prepara suas legiões. Então, como Roma vai renovando, o Aníbal é obrigado a retornar para Cartago, fazer defesa de Cartago. Cipião vai lá, pega. Não é capitão, é Cipião. Idade Cipião na batalha de Zama. Na batalha de Canas ele tinha 19 anos. Ele era novinho. 34 anos, não tão novo, mas assim, em Zama ele tinha 19. Cipião africano derrota Aníbal. E aí depois rolaram outras derrotas contra os cartagineses, né? Mas Roma se estabeleceu como uma força hegemônica daquele lado. Ou seja, o lado, vamos dizer, ocidental do Mediterrâneo. É o MBL montando o partido. Enquanto isso, como é que tava o mundo helênico, que é o bolsonarismo? Tiro, porrada e bomba. Um matando o outro. Ele já tava naquela posição em que já valia a pena pedir ajuda, entendeu? Minha facção tá brigando com aquela, você pode dar uma porrada naquela ali que me ajuda? E os romanos só assim, ó.
Nem terminou, eu vou falar pra vocês, nem terminou a destruição de Cartago. Riso do céu. Roma já foi arrumar briga lá na Grécia com os impérios helênicos. Se eu não me engano, ele briga com os macedônios. E plum, Roma já invade os macedônios. O que foi isso? A gente já começando a brigar com os primeiros bolsonaristas. Então, estamos derrotando a tropa do Zema ali, pá. Porque Roma era muito fechada, tinha liderança firme, um sistema de recompensa pros talentos muito grande, uma máquina de guerra fortíssima, e o outro lado tudo dividido em guerra. E um traindo o outro, e um pedindo ajuda. O que Roma fez? Em pouquíssimo tempo, Roma toma a Grécia, Atenas, se eu não me engano, pede ajuda pra Roma, Roma toma todo mundo ali. Roma vai pra Ásia Menor e Roma sai ganhando. Há uma grande batalha em que Roma derrota o principal exército do Império Seleucida. Tenta procurar ali a vitória dos romanos sobre o Império Seleucida. E depois de um certo tempo, Roma submete o Egito dos Ptolomaicos. Onde está o meu ponto? É Seleucida, não é celestial, é Seleucida com S. Não. Calma. Com S. Seleucida. Seleucida, esse. Tá? Os romanos derrotam os Seleucidas. E os romanos depois vão tomando... Os romanos acabaram com os filhos dos impérios do Alexandre, vocês entenderam? Então o império bolsonarista está em crise, ele está se matando entre si, mas nós somos Roma. Eles não entenderam que a gente montou uma máquina de guerra que eles não vão parar. É o Partido Missão. Essa máquina de guerra, ela é formidável e ela não tem desunião. O que eu quero dizer é o seguinte, quando pintou, umas pessoas entraram na nossa máquina, entraram em Roma, umas dançarinas, vamos dividir Roma. Roma botou pra fora. Entendeu? Não vai ter divisionismo em Roma. Sacou? Roma teve, se a gente quiser estudar a história romana, os seus divisionismos já no período mais tardio da República, quando você começa a ter as guerras faccionais. E aí precisou vir César para resolver, mas a gente não vai deixar chegar nisso, porque nós desconhecemos a história. Né? Então, onde eu quero chegar, tá? Nossa Roma tá muito blocada. Nossa Roma tá muito unida. Muito unida, muito fechada. E aí, eles não valem nada. Os nossos inimigos não valem nada. Eles são muito mais fracos do que a gente imagina. A gente pode ser menor. Roma era menor. Os grandes exércitos do mundo ainda estavam com o Império Seleucida, com os Ptolomaicos. A forma de lutar ainda era uma forma de lutar muito grega. Mas Roma chegou, irmão. Roma chegou e não dava pra resistir, porque Roma era o futuro. Entendeu? Roma era o futuro. Roma era o império que era o império dos impérios. Roma acaba realizando, em parte, o que Alexandre queria criar. Ok? Então Roma era Roma. E nesta guerra, nós somos Roma. Eles estão ali, difundindo espólio, se matando entre eles. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Você vai me ajudar muito se curtir e compartilhar. Veja mais vídeos como este aqui no canal. Até a próxima!